Olá, nesse vídeo iremos falar sobre a distribuição Linux Slackware. Para explicar melhor o que é a distribuição Slackware, é interessante situar você em meio ao universo chamado Linux. E a primeira coisa a ser definida é o que é o Linux. O Linux é um sistema operacional, assim como o Windows e o macOS, que possibilita a execução de programas em um computador e outros dispositivos. Essa definição é bem simples, mas aceitável. Em uma definição um pouco mais técnica, Linux é o nome dado apenas ao núcleo do sistema operacional, que é também chamado de kernel. A diferença entre o Linux e seus concorrentes é que ele é de código aberto, ou seja, todos têm acesso e podem fazer modificações, algo muito interessante para quem gosta de programar. O Linux surgiu em 1991, derivado do Minix, que era derivado do Unix, sistema criado pela empresa em que trabalhava seu fundador, Linus Torvalds. O Unix era um sistema operacional de código fechado e complexo. Como queria um sistema operacional para ensinar programação aos alunos, Torvalds criou o Minix, uma versão bem simples do Unix e era de código aberto. No ano de 1991, Torvalds decidiu fazer do Minix um sistema operacional mais parrudo, mais potente. Muitos gostaram da atualização e, em homenagem ao criador, passaram a chamar o sistema operacional de Linux, fazendo uma relação entre seu nome Linus e o nome do sistema na época, Minix. O desenvolvimento do sistema operacional Linux contou com a colaboração de milhares de desenvolvedores desde então, e novos aplicativos foram adicionados, que permitiram o uso do sistema nos mais diversos dispositivos e fins. O Linux está em praticamente todo lugar. O roteador da sua casa, por exemplo, muito provavelmente utiliza Linux, assim como o codificador da sua TV a cabo. A internet é em grande maioria sustentada por servidores com sistemas Linux e outras soluções sob licença GPL. Softwares dominantes como o servidor Web Apache, DNS Bind, linguagem de programação PHP, Java e tantos outros são outras soluções sob licença GPL, preferencialmente executadas em sistemas Linux e que fazem a web ser como conhecemos hoje. Facebook e Netflix rodam também em Linux, assim como a nuvem computacional mais popular do mundo, a da Amazon. O sistema operacional Android é baseado em Linux e de forma tão íntima que muitos o consideram Linux também. As distribuições Linux são um conjunto de aplicações com padrões pré-estabelecidos e um assistente de instalação. Em uma analogia aos automóveis, seria uma montadora que une diversas peças para a criação de um veículo pronto para ser usado. Cada distribuição é criada para um perfil de uso. Há aquela voltada à simplicidade no uso em desktops, outra para servidores, aquela em foco em media centers, em computadores mais antigos ou com interface touch. A escolha dependerá da necessidade. A distribuição Slackware é focada para usuários mais avançados que buscam por versatilidade. Todas as suas versões são focadas em uma alta usabilidade aliada à criação de um ambiente de trabalho estável e confiável. Essa distribuição tem muitas vantagens. Dentre elas, podemos citar: A estabilidade é a primeira dessas vantagens. Uma vez configurado, o Slackware dificilmente apresentará problemas de estabilidade, mesmo em situações de uso intenso. Disponível há 23 anos, essa distribuição foi otimizada para que fosse capaz de se adaptar a inúmeros ambientes, o que resultou em um sistema operacional rápido e pronto para enfrentar atividades simples, como a navegação web ou até mesmo as mais complexas, como a hospedagem de páginas web. Segurança. O Slackware é construído para que o usuário tenha o máximo de controle sobre seus dados e sua privacidade. Nenhuma versão é distribuída sem que seus desenvolvedores tenham verificado extensivamente o código-fonte em busca de bugs e brechas de segurança. Como consequência, todas as versões do Slackware são conhecidas pelo baixo número de bugs. a terceira vantagem é a sua neutralidade. O Slackware não depende de um gerenciador de pacotes para que programas sejam instalados pelo usuário. Isso ocorre em função da instalação de aplicativos diretamente da fonte, eliminando a necessidade do projeto que mantém essa distribuição ter afiliações com outras empresas. O usuário
possuem controle completo sobre aquilo que é instalado na sua máquina, evitando o download de aplicativos que não atendem à sua necessidade. Como consequência, todo dispositivo que executa o Slackware é adaptado a todas as necessidades de seu dono. A quarta vantagem é a maior aderência ao GPL. O Slackware é conhecido por seguir à risca todos os princípios de softwares licenciados pelo GPL. O uso de aplicativos e pacotes de código fechado é reduzido ao máximo, sendo a ferramenta ideal para entusiastas do código livre. Configuração mais simples e limpa. O projeto responsável pela criação e o gerenciamento do Slackware são focados a dar o completo controle do sistema ao usuário, por meio de mecanismos diretos e objetivos. É possível utilizar a linha de comando para praticamente todas as funções do sistema, simplificando a administração do dispositivo e a sua personalização. Adicionar usuários, configurar o Samba ou definir a inicialização dos serviços são apenas algumas das rotinas que podem ser executadas com o auxílio do terminal. Isso contribui para que o sistema mantenha-se com arquivos de configurações limpos, mesmo após meses de uso. Dessa forma, a instalação não apresenta problemas de performance em médio e longo prazo. E por fim, a sexta e última vantagem é o fato de que o Slackware pode ser adaptado para ambientes desktop de dispositivos antigos e para servidores de alta performance, e ainda assim não possui sua funcionalidade reduzida em nenhum dos casos. A distribuição Slackware originou-se do distro Softland Linux System, que foi uma das primeiras distribuições Linux. Em um momento que sua popularidade havia caído, Patrick Vokkerick a modificou e fez surgir a Slackware Linux, que atualmente é a mais antiga distribuição Linux ativa. O nome da distribuição Slackware tem como referência o termo Slack, que é tido como um sentimento de liberdade, originalidade e independência usado pela Igreja de Subgênios, uma pseudo-religião que satiriza outras religiões e crenças envolvendo conspirações mundiais, profecias, extraterrestres, entre outras coisas do tipo. Essa igreja tem como símbolo o Bob com cachimbo. Por isso, o Slackware utiliza como mascote o Tux com cachimbo, fazendo uma referência perceptível à igreja pelo fato de seu criador ser um filiado da mesma. O Slackware não possui a versão 5 e 6, pulou da versão 4 diretamente para a versão 7, para não dar a impressão que a distribuição estava desatualizada em relação às outras, que na época já possuíam versões mais avançadas. Atualmente, o Slackware está perdendo sua característica de distribuição pronta e utilizável, e se tornando uma base para o desenvolvimento de outras distribuições. Porém, apesar da perda de competitividade, por não possuir ferramentas automatizadas para a implementação de novas atualizações, o Slackware ainda é bastante popular no mercado de servidores, por exigir muito trabalho manual do usuário para se tornar um moderno desktop. E longo prazo. E por fim, a sexta e última vantagem é o fato de que o Slackware pode ser adaptado para ambientes desktop. O sorridente Pinguim Tux foi escolhido pelo fundador do Linux em uma reunião com alguns membros da empresa. Enquanto esses membros da empresa queriam que o mascote do Linux fosse um animal agressivo e selvagem, Linus optou pelo pinguim sorridente, com um ar de quem estava satisfeito, dando a entender que essa seria a sensação dos clientes que utilizassem o Linux como sistema operacional.